Mais um dia, mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre eletroterapia na oncologia. Papo sério, papo bem profundo hoje. Aprofundar essa questão do choquinho, né? A eletroterapia é um dos recursos que pode ser utilizado no tratamento de um paciente oncológico, ok? Ela vem de uma eletroterapia. O que é? A eletroterapia é o famoso choquinho, que todo mundo fala choquinho. Não, é uma coisa um pouco mais complexa que isso, né? Ela nasceu da eletrologia, que é o estudo, né, dos impulsos elétricos e do procedimento clínico presente hoje, né, muito ativo dentro da fisioterapia, que é um envio transcutâneo através da pele, respeitando a condição da fisiologia nervosa do indivíduo, ou seja, do nervo, né? E com isso trabalha o potencial de ação da membrana celular, né? Uma despolarização da membrana e trabalhando o potencial de membrana, toda célula em volta tem um potencial de membrana celular, né? Que é como eu costumo dizer, que é uma chavezinha, que tem uma codificaçãozinha, e a gente trabalha em cima dessa codificação para garantir então para o paciente o quê? Que ele consiga ter uma alteração dessa codificação de potencial de membrana celular, garantindo assim, por exemplo, se é uma resposta de eletroterapia transcutânea para analgesia, que ele consiga alívio da dor. Okay. Então existe na estimulação elétrica neuromuscular, existe sim também a estimulação elétrica muscular, elétrica funcional, as microcorrentes. A mais comum que tem é o TENS, né, que age sobre as fibras alfa, que são sensoriais, e sobre fibras motores também, para analgesia. O TENS, inclusive, você encontra às vezes, eles já vem codificado de fábrica, né, que eu não acho tão bacana. O TENS se divide em convencional, acupuntura breve, intenso, e o burst, né? O burst é uma corrente, todo mundo lembra, o burstzinho chegou para substituir o TENS, né? É mais novinho. Então, a frequência será aplicada por segundo, com o número de impulso elétrico bifásico, assimétrico, mas compensado, positivo e negativo, com o mesmo tempo de duração e mesma intensidade. Ou seja, se a gente for pela linha da teoria, o vídeo vai ficar bem pesado. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente fala de frequência de hertz, o tipo de hertz que você utiliza, o tipo de impulso que você vai utilizar por segundo, por tempo de aplicação, tudo isso interfere e é um pouquinho complexo demais, ok? Então, ou seja, a eletroterapia não é tão simples como você chamar ela de choquinho, né? Ela tem toda uma ciência por trás. A eletrologia, ela é um estudo bem intenso, né? No Brasil tem alguns livros de eletroterapia, porém, muita coisa lá fora, né? Bastante coisa em inglês bacana, né? E que é isso aí. A utilização do TENS, por exemplo, da transcutânea, que é uma das formas de correntes que a gente citou, em pacientes oncológicos, né? São pacientes que estão com câncer. Então, como é que funciona isso? A gente já tem uma alteração sensitiva e de sensibilidade no seguinte sentido: ele está tomando uma medicação. Se ele está tomando uma medicação que vai alterar essa sensação, então a gente tem que ficar atento a isso. Tem um estudo de 1979, bem interessante, que é do Ostrovsky, e ele é intitulado Pain Control in Advanced Malignant Disease Using Transcutaneous Nerve Stimulation. Ok? Vou botar escrito. Apesar de não especificar os parâmetros que foram utilizados no TENS e nem os tipos de câncer em 13 pacientes utilizando esse tipo de resposta transcutâneas, eles conseguiram sim diminuição na medicação de analgesia. O que é medicação de analgesia? Para aliviar a dor. Então eles conseguiram diminuir o processo de dor nesses pacientes utilizando então o TENS.
Teve um estudo da década de 90, feito pelo Long, que ele falava o seguinte, o nome do estudo é 15 Years of Transcutaneous Electrical Stimulation for Pain Control. E ele nega qualquer alteração da dor com base no TENS, não apenas na oncologia, né? Não foi voltado para a oncologia. Porém, no mesmo ano, o brasileiro Osório, no estudo Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea no alívio das dores em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, ele desenvolveu um interessante e bem detalhado estudo de 5 pacientes, tá? E junto com um estudo também do Abram, que é intitulado Advances in Chronic Pain Management Science Gate Control, eles demonstraram que existem poucos estudos para a utilização de TENS para pacientes oncológicos, o que deixa o início da década propício para estudos sobre TENS. Será propício ou o pessoal vai abandonar o barco? O que vai acontecer? Então a gente está mostrando já momentos da ciência na evolução do TENS nebulosos, né? Não foi achado nada que comprovasse que realmente fosse efetivo no tratamento. Porém, a gente tem muito difícil. Cabe lembrar que é muito difícil você fazer um estudo porque cada indivíduo tem uma percepção de dor é diferente de um para outro. A gente usa muito os parâmetros para a gente poder, de 0 a 10, ou os smiles, que são as carinhazinhas, né? Smile é coisa antiga, gente. Smile é coisa antiga. Mas enfim, a gente usa ainda como controle para você ver como é que está a sua dor e tudo mais. Bom, na prática clínica, sim, ele altera muito e ajuda muito a questão da analgesia. A gente vê isso diariamente com os pacientes. Agora, como mensurar isso? Tem um paciente que está tomando morfina, principalmente as medicações à base de morfina, tem uma alteração sensitiva já que ocorre com esse paciente, ok? De você fazer uma eletroestimulação transcutânea, às vezes o paciente não sentir, ele não sentir assim, poxa, está com uma frequência alta e microamperagem, a amperagem já tá sendo aplicada, uma amperagem bacana, e o paciente mesmo assim ele não tem uma sensação devido à medicação, ok? Então, na parte oncológica, que é o que a gente está conversando aqui, realmente o TENS requer mais estudos para ver a eficácia, né? Mas na prática clínica a gente encontra, porque você tem uma alteração sensitiva que ocorre, tá? Tanto porque durante a aplicação você tem uma diminuição da sensibilidade da aplicação da corrente, certo? O paciente, quando você faz a eletroestimulação, você vai ter uma sensação que você vai sentir ali na pele e vai ficar, e ela vai diminuindo. Não é o aparelho que diminui, é o seu tecido, o seu organismo que já vai ter uma alteração que vai estar ocorrendo, tá? Então é importantíssimo isso, a gente ter esse parâmetro, a gente ter esse trabalho com eletroestimulação, tá? Super defendo eletro, e meus pacientes são a prova. Se você fizer uma pesquisa interna na própria clínica, você vai ver. A eletroestimulação aplicada de forma correta, ela funciona, tá? E ela interfere sim na questão sensitiva, né? Conforme a gente tem um estudo de 1979, né, que é um estudo antigo, super antigo, gente, super antigo. Pessoal, então queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Comentem, dúvidas, manda aí pra gente. E é isso aí. Abraço e até o próximo vídeo. Que é quando? Amanhã, né? Claro, todo dia tem vídeo aqui, gente. Não se inscreveu ainda? Vamos lá!